transação para o Simples Nacional e opção pelo regime em 2020. Para que fosse possível a celebração de transação de débitos do Simples Nacional, era necessário que houvesse a publicação de uma lei complementar específica para esse fim. E é o que está acontecendo agora. A gente teve a publicação de uma lei complementar que está autorizando a celebração de transação para débitos do Simples Nacional. E também está prorrogando o prazo para o enquadramento no Simples Nacional no ano de 2020 para microempresas e empresas de pequeno porte em início de atividades. Então, esses débitos apurados na forma do Simples Nacional, seja em fase de contencioso administrativo ou judicial, ou seja, em que há uma disputa, em que há defesa administrativa ou defesa judicial em relação àqueles débitos, ou ainda inscritos em dívida ativa, eles poderão ser extintos mediante transação resolutiva do litígio. A transação ela vai ser celebrada nos termos da Lei 13.988 de 2020, que é a Lei da Transação, ressalvada a hipótese prevista lá no parágrafo 3º do artigo 41 da Lei do Simples Nacional, que prevê a transferência de débitos do ICMS e também do ISS para inscrição em dívida ativa nos estados e nos municípios mediante convênio. Ou seja, quando há esse convênio e os débitos são transferidos para o estado e para o município, não vai ser possível fazer a transação. Nesse sentido, a gente teve há pouco a publicação no Diário Oficial da União, a regulamentação por parte da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional dessa transação específica voltada para o Simples Nacional. Temos aqui o Diário Oficial da União de 7 de agosto e lá na parte do Ministério da Economia a gente tem a publicação da regulamentação que a gente comentou. Temos aqui a publicação da Portaria 18.731 de 2020 pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que traz as condições para a transação excepcional de débitos apurados no Simples. Ela traz aqui inicialmente como objetivos viabilizar a superação da situação transitória de crise econômico-financeira das micro e pequenas empresas optantes pelo Simples Nacional, potencialmente provocada pelos efeitos do coronavírus em sua capacidade de geração de resultados e na perspectiva do recebimento dos débitos inscritos em dívida ativa. Considera-se impacto na capacidade de geração de resultados das microempresas e empresas de pequeno porte a redução, em qualquer percentual, da soma da receita bruta mensal de 2020, com início no mês de março e fim no mês imediatamente anterior ao mês da adesão, em relação à soma da receita bruta mensal do mesmo período de 2019. Ela faz a classificação das dívidas dos contribuintes, sendo tipo A, alta perspectiva de recuperação, tipo B, média perspectiva de recuperação, tipo C, considerados de difícil recuperação e tipo D, considerados irrecuperáveis. Independentemente da capacidade de pagamento das microempresas e empresas de pequeno porte, são considerados irrecuperáveis os débitos do Simples de titularidade de devedores falidos e em recuperação judicial. No artigo 8º, parágrafo único, ela diz que a transação de que trata essa portaria envolverá o oferecimento de descontos aos créditos considerados irrecuperáveis ou de difícil recuperação pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que é a praxe que tem sido adotada nas regras de transação, sempre benefícios para os débitos considerados irrecuperáveis e também de difícil recuperação. Aqui a gente tem a forma como vai ser feito esse acordo de transação. Então, os débitos do Simples Nacional, inscritos na dívida ativa, eles poderão ser transacionados mediante o pagamento de entrada de valor mensal equivalente a 0,334% do valor consolidado dos débitos transacionados durante 12 meses, o que vai resultar em 4% de entrada. E o restante pode ser pago com redução de até 100% do valor dos juros, das multas e dos encargos legais. Observado o limite de até 70% sobre o valor total de cada crédito objeto da negociação, ou seja, de cada inscrição, em até 133 parcelas mensais e sucessivas, sendo cada parcela determinada pelo maior valor entre 1% da receita bruta do mês anterior e o valor correspondente à divisão do valor consolidado pela quantidade de prestações solicitadas. A adesão pode ser feita até 29 de dezembro de 2020. O valor de cada parcela da entrada e das parcelas subsequentes será acrescido de juros equivalente à Selic, acumulada mensalmente, calculados a partir do mês subsequente ao da adesão, até o mês anterior ao do pagamento, e de 1%
relativamente ao mês do pagamento. No ato de conclusão da adesão e após a prestação das informações, o contribuinte terá conhecimento da sua capacidade de pagamento estimada pela Procuradoria e do grau de recuperabilidade de seus débitos, bem como das modalidades de propostas para adesão disponíveis para transação excepcional, com indicação dos prazos e dos descontos ofertados, se for o caso. O contribuinte ele deve efetuar a conclusão da adesão mediante a aceitação de uma das modalidades de transação por adesão que forem propostas. Essa portaria ela entra em vigor na data da sua publicação. Posteriormente, a gente vai colocar detalhadamente essas regras no informativo das alterações da legislação e vai fazer um vídeo mais detalhado sobre essa portaria. As microempresas e empresas de pequeno porte em início de atividades inscritas no CNPJ em 2020 poderão fazer a opção pelo Simples Nacional, prevista lá no artigo 16 da Lei Complementar nº 123, que é a Lei do Simples Nacional, no prazo de 180 dias, contado da data de abertura, constante lá no CNPJ. O prazo anterior a gente pode verificar aqui na resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional, número 140. Ela diz no artigo 2º que, para os fins dessa resolução, considera-se empresa em início de atividade aquela que se encontra no período de 60 dias a partir da data de abertura constante no CNPJ. E como a gente viu, esse prazo passa a ser de 180 dias. A opção pelo regime, ela deve observar o prazo de até 30 dias contado do último deferimento de inscrição, seja ela municipal ou a estadual, caso exigível, e não afasta as vedações previstas na Lei Complementar 123, as demais vedações constantes na Lei do Simples. Essa regra em relação à opção vai ser regulamentada por resolução do Comitê Gestor do Simples Nacional, provavelmente alterando a Resolução 140 que a gente acabou de verificar. Essa alteração se deu com base na Lei Complementar número 174 de 2020, publicada em 6 de agosto de 2020, e ela entra em vigor na data da sua publicação.